há revelações a fazer, de facto. Há importantes, muito profundas, sobre nós próprios. Quem somos nós? Porquê é que cá estamos? Para onde vamos? Afinal, o que é isto tudo? Esta confusão, este caos aparente. É claro, caos aparente não criado pelo Criador do Universo, naturalmente, porque Ele é perfeito. É o caos provocado por nós, seres humanos, diga-se de passagem, excluindo a poluição, por exemplo. Mas é claro, até qualquer dia começa a sacudir as pulgas e as pulgas saltam todas, que é o que está a suceder. Mas isso já é outra conversa. O meu nome é Jacinto Alves, abreviadamente, Jacinto, José, depois tem um apelido materno alentejano, tinha que ser alentejano, Diabinho, Diabo pequenino. É alentejano, eu peço desculpa, não é? Mas os alentejanos têm estes hábitos. Algo antepassado da minha mãe, que era maroto, malandro, diabinho, depois, olha, a alcunha tornou-se apelido. Sou Diabinho. Uma vantagem é esta, é que a partir de agora, nunca mais se esquecem do meu nome Diabinho. Quando vi daqui a 20 anos, se eu cá estiver, espero cá estar, apesar dos meus 86, 87, já a partir da data. 86 anos depois. Em 20 anos posso cá estar. Absolutamente. Até porque eu estou a tratar exatamente do problema da longevidade. Quem sabe se a espiritologia criada por nós nos ensina a criar métodos científicos que nos permitem vivermos mais anos, prolongarmos a nossa juventude. Quem sabe? Mas isto tudo pertence a Deus e à ciência. Principalmente a Deus. O meu nome é Jacinto Alves, tenho 86 anos de idade, daqui a 2 meses faço 87, espero ter muitas prendas. Sou bancário, reformado, e agora sou escritor, dedico-me à escrita, para me entreter. Sou natural de Lisboa, lisboeta, mas neste momento eu considero-me sanjoanense, porque também considero-me filho da terra. Já criei aqui uma série de coisas, criei o famoso Clube de Empresários de São João da Madeira, onde consegui juntar as grandes empresas aqui da nossa terra, que hoje o Clube de Empresários transformou-se na Associação Comercial e Industrial de São João da Madeira, finalmente, porque havia uma associação adormecida, uma coisa esquecida, hoje foi dinamizada pelo Clube de Empresários. Portanto, já votei aqui muitas vezes, em diversas fases eleitorais, portanto eu considero-me filho da terra. Já escrevi uns artigos nos jornais, já aqui apresentei 2 livros, creio que apresentei aqui 2 livros, a Operação Quinto Império, em 1910, nós viemos para cá em 2004, portanto já vai fazer 24 anos, fez 24 anos, estamos aqui. Então considero-me filho da terra, naturalmente, em termos legítimos. Eu tenho-me dedicado ultimamente exatamente à escrita. Em traços gerais, a minha maneira de viver e de ser e de estar no mundo, pois fui bancário, tenho muita honra em ser bancário, pertenci ao Banco Espírito Santo, grande banco português, enfim, depois a história triste do seu fim. Porque tudo isso é profundamente lamentável. Agora, em relação ao livro, este livro tem umas características muito especiais. É um livro que não sou eu só que escrevo. Tenho um companheiro, amigo, um cientista, nomeadamente na área da física quântica, que é brasileiro, nacionalidade brasileira, e que, surpreendentemente, vive na cidade de Moscovo, Federação Russa. É a tragédia de todos os dias. Portanto, casado com uma senhora russa, tem 2 filhos, está lá a viver. Não. Sabe-se lá em que circunstâncias. Então temos colaborado, ele é de facto uma pessoa fora de série, ele chama-se Jorge Barcelos, é um dever aqui no livro a fotografia dele, onde está a minha fotografia,
E também está realmente outra fotografia no introito do livro, o meu querido amigo Rémy Boyer, que é um senhor amigo francês, grande amigo de Portugal, grande investigador francês na área das ciências esotéricas, que fez o favor de me fazer um prefácio, depois vamos ler com atenção, que ele transmite muita coisa interessante. Conforme disse inicialmente, o livro tem umas características especiais, vai exigir um pouco de voz, em termos, como eu devo dizer, conceituais, mas está escrito de uma maneira bastante fluida, objetiva, racional, não tem equações matemáticas, que eu não percebo nada de matemática, diga-se de passagem. Eu até para escrever este livro tive que ter formação em física quântica, tenho. Como ver aqui, tenho uma formação em física quântica, o curso dado pela Universidade Brasileira, Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. Tenho esta formação de física quântica, porque ao contrário não escreveria lá. Mas hoje percebo um bocadinho de física quântica, graças ao meu amigo. Portanto, eu vou aqui ler-vos aqui um texto, umas coisinhas. Distinta assistência, meus ilustres amigos e amigas. É com grande satisfação e profundo respeito que vos apresento o meu mais recente trabalho intitulado Espiritologia, a Ciência do Espírito. Este livro resulta de uma longa jornada de investigação, reflexão e prática com o objetivo de integrar conhecimentos esotéricos e científicos na compreensão do espírito humano e da sua relação com o universo. Estrutura e temas do livro. Primeira parte. Fundamentos da Espiritologia. Fundamentar a Espiritologia. Definição e objetivos. Introdução ao conceito de Espiritologia e sua importância na compreensão do espírito e da existência humana. História e evolução. Análise das origens e do desenvolvimento histórico dos estudos do espírito. Metodologias de estudo. Apresentação das metodologias utilizadas na espiritologia, incluindo investigação científica, semiótica, já vou explicar o que é, educação científica da vontade e estudos esotéricos. Portanto, isto é muito... Vamos muito longe, Tiago. Vamos muito longe. Podemos ir, se quisermos. Segunda parte. Intersecção entre ciência e esoterismo. O que é o esoterismo? São as chamadas ciências ocultas. Cabala, judaica, o hermetismo, a geometria sagrada, a alquimia e outras. Segunda parte, intersecção entre ciência e esoterismo. Física quântica e espiritualidade. Agora estamos a associar a física quântica à espiritualidade. Atenção, não vamos confundir espiritualidade com religião. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. A religião é uma coisa inventada pelos homens. A espiritualidade não. A espiritualidade é uma emanação natural dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Nós emanamos, irradiamos através da ação do nosso pensamento, que é uma força saturada de poder, quando devidamente disciplinada, é excelente. Quando não é disciplinada, é o caos. Conexões entre a física quântica e os conceitos espirituais, como a dualidade, aqui entramos na parte científica, onda-partícula. A ciência não sabe ao certo se a partícula transforma-se numa onda ou se uma onda se transforma numa partícula. Estamos nesta dualidade. Não é? Nós sabemos, hoje, felizmente, no campo da física quântica e da física tradicional, sabemos definir, distinguir exatamente que tipo de fenómeno é este da dualidade entre partícula e onda. Conexões entre a física quântica e os conceitos espirituais, como a dualidade onda-partícula, a teoria da onda-piloto, isto está capaz de estar ligado a Deus. Vamos ver.
E o bóson, o famoso o bóson de Higgs, a partícula de Deus. Aliás, inicialmente não era a partícula de Deus, era a partícula, perdão, era a partícula maldita. Agora passou a ser a partícula de Deus. Geometria e a criação do universo. Interessante. Relação entre as formas geométricas fundamentais e a estrutura do universo. Reparem bem. Estrutura do universo. Geometria. Retas, semi-retas, círculos, por aí fora. Com base na teoria geométrica TG e na criação esotérica. Ora, bem, eu não vou já falar sobre a teoria geométrica, ou TG, que é a teoria de Deus. Teoria de Deus. Só ele é que utiliza esta teoria. Nós humanos não utilizamos. Nós humanos utilizamos a outra teoria que se chama T5. Conexões entre física quântica e espiritualidade. Cá vamos explicar então a relação entre a física e a espiritualidade. Então, entramos no conceito sobre o que são partículas subatómicas, podem comportar-se como ondas ou partículas. Espiritualidade. Vamos ver aqui a comparação. Espiritualidade. Esta dualidade demonstra que a realidade pode ler múltiplas naturezas simultaneamente, refletindo a complexidade do espírito humano. Nós somos complexos, somos duais. E, portanto, estamos a ser comparados com a nossa forma de procedimento com as partículas, o fenómeno da dualidade das partículas ondas. Agora vem explicar a teoria da onda piloto. Uma onda que avança de vanguarda, que avança, vai à frente, que abrange tudo e cobre tudo no universo. Conceito. Partículas são guiadas por uma onda com um princípio de consciência. Reparem que a onda piloto já tem consciência. Consciência, a onda piloto. É claro, é uma onda com um princípio de consciência. Não é exatamente, rigorosamente, aquela consciência que nós temos. Já é importante, não é? Mas é muito limitada ainda. Espiritualidade. Sugere que a matéria possui consciência, indicando uma conexão profunda entre a física e a espiritualidade. Isso reflete a ideia de que o universo é consciente. Lá está. A primeira lei hermética do hermetismo que afirma que o universo é mental, é mente. Portanto, Deus é mente, é mental. Isso reflete a ideia de que o universo é consciente e organizado, apoiando o determinismo presente na teoria T5. Quer dizer que a teoria T5 vem a contrariar a escola de Copenhague, onde os grandes cientistas, incluindo Albert Einstein, reuniram e decidiram concluir que afinal o universo é probabilístico. Não é. É determinista. O universo é determinista. Tudo está determinado, incluindo nós próprios. E finalmente chegamos ao bóson de Higgs, que é a tal partícula de Deus, famosa. Conceito: partícula que confere massa a outras partículas. Sem o bóson de Higgs, a matéria não existia. Não havia coesão molecular. É o bóson, esta partícula, que vem dar coesão à matéria, à unidade, é que a une. Se o bóson de Higgs não existisse, este corpo imediatamente desintegrava-se e desaparecia, porque não havia afinidade entre os átomos, as moléculas, etc. Partícula que confere massa a outras partículas. Espiritualidade, agora está a comparar com a espiritualidade, repara esta dualidade, não é? Representa a essência fundamental que dá a substância ao universo, similar à força criadora, que dá forma ao espírito e à matéria. Cá está. Enquanto o bóson de Higgs dá coesão à matéria, em relação à vida é a força criadora que une as coisas, é a ação inteligente. Agora, claro, chegamos aqui ao famoso entrelaçamento científico. Este fenómeno, este princípio, aliás, é muito importante. Entrelaçamento. O que é que significa entrelaçamento?
interrelacionamento conceitual entre a teoria T5 e a teoria geométrica. Lá estamos agora a chegar às duas teorias que eu não vos expliquei uma e outra, e fazer as respectivas comparações e fundamentações. Entrelaçamento conceitual entre teoria T5 e teoria geométrica TG. Origem e criação do universo. Origem e criação do universo. TG, teoria geométrica, utiliza formas geométricas fundamentais para estruturar a realidade. T5 explora a criação do universo a partir da dimensão zero, com a materialização da força criadora como as cordas quânticas. Ora, o que é a dimensão zero? A quinta dimensão. É a dimensão onde nada existe e tudo existe. Quer dizer, se nós tivéssemos possibilidade física de estar situado na quinta dimensão, o que é que a gente observava? Nada. Mas se pensássemos, por exemplo, numa bolota de um carvalho, uma árvore de carvalho, uma bolota, aparecia uma bolota. Era gerada uma bolota por ação do pensamento. Outra comparação interessante. Já repararam? Uma pequena bolota, uma sementinha, uma coisinha pequenina, uma bolotazinha, que vai dar origem a um gigantesco carvalho, árvore. A bolota tem tudo em si. Portanto, o nada tem tudo em si. Nada igual a todo. E isso observa-se na chamada quinta dimensão. Quando nós afirmamos que o Criador do Universo, Deus, Ele não é Criador do Universo. Está errado. Porque o Universo é uma pequeníssima região de outra coisa. Quando Deus criou, a força criadora gerou a existência do Universo, começou por criar, não vou mais longe, mas vou pela quinta dimensão, manifestou-se numa quinta dimensão. Ou seja, o universo material, formado de matéria e energia ordinárias, que é o nosso universo, ou seja, galáxias, estrelas, planetas, buracos negros, meteoros, asteroides, por aí fora, e a vida inteligente, porque nós não estamos sós no universo. Neste nosso universo, nós estamos sós. Há muitas vidas inteligentes, umas mais atrasadas, mais primitivas, outras muitíssimo avançadas. Até isso, iria para outra explicação, até no nosso próprio planeta, que tem 33 planos de vida, 33 planos, ou seja, 33, chamemos de dimensões, mas eu prefiro 33 planos, onde que habitam, digamos, espíritos, partículas da inteligência universal. Almas, espíritos, somos nós, de diferentes classes, da primeira à 33ª. São por aí fora. Quanto mais ascendemos, mais evoluídos vamos sendo. Bem, mas isto é outro campo, é outra conversa. Portanto, a origem e criação do universo TG utiliza formas geométricas fundamentais para estruturar a realidade. A T5 explora a criação do universo a partir da dimensão zero, com a materialização da força criadora com cordas quânticas. Quer dizer que o Criador do Universo, na sua geometria, ele criou a primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira dimensão. Ou seja, quando criou um objeto, um corpo, criou o espaço, e, portanto, deste espaço aparece o comprimento, a altura e a largura. É este. O nosso universo em que estamos inseridos é tridimensional. Mas quando nos libertamos do corpo físico, desta máquina, adaptada à atmosfera deste planeta, nós não precisamos viver na terceira dimensão, vamos viver para uma quarta dimensão, ou para uma quinta. Neste caso, a quarta dimensão é o tempo. Portanto, temos a primeira dimensão, pode ser o comprimento, a segunda dimensão, a largura, a terceira dimensão, a altura. Portanto, as três dimensões, estes três movimentos formam um universo tridimensional. E depois há uma quarta dimensão que é o tempo. O tempo é uma dimensão. E acima dessa dimensão há uma quinta dimensão que é a dimensão zero. É onde Deus se vai manifestar. Onde o Big Bang
surgiu e se manifestou e se projetou, não como explosão, mas de forma emanante, irradiada, projetou-se, sem ser explosão. Não foi explosão, não há explosão nenhuma. Porque foi tudo, o Big Bang é formado por um determinismo, com um final, com um fim já próprio, para que já te contente que uma semente, que tem tudo em si, como a semente do carvalho, tem tudo em si, tudo, que depois brotou, saiu do nada e tornou-se tudo. Portanto, é a partir da quinta dimensão que, quando se altera, digamos, o fenómeno da chamada morte, e que há a separação entre a partícula da inteligência universal, ou seja, o espírito, se liberta do corpo físico, o corpo físico deixa de receber energia e entra imediatamente em decomposição e desaparece, não é? Transforma-se. Aí que começa toda a manifestação da vida. É a partir da quinta dimensão. É que nós chamamos de dimensão zero, porque ela contém em si nada, mas o nada é igual ao tudo. É como se magicamente a pessoa lá tivesse, se isso fosse possível, estou a fazer uma imagem, estou a visualizar a imagem para a gente ter uma concepção geométrica, da imagem em si. É que se nós lá estivéssemos a observar, e o que é que nós víamos? Olhávamos, nada. Vazio total. Nada. Mas pondo o pensamento em ação e pensa, eu estou pensando numa bolota de uma semente, de uma árvore, carvalho, uma coisa e tal. E imediatamente surgia a semente, por ação do pensamento. Assim, atua Deus, o Criador do Universo, atua através do pensamento. Ele cria, imagina e materializa. Materializa aonde? A partir da quinta dimensão. Vai formar a matéria e energia ordinárias. Porque a matéria e energia ordinárias, segundo as teorias da relatividade geral e restrita de Albert Einstein, são as 4 forças, que é a gravidade, o eletromagnetismo, o nuclear forte e o nuclear coisa. Com essas 4 forças é formado um universo material, tal como nós o conhecemos. Mas tudo continua. E então chegamos à seguinte conclusão. Quando nós afirmamos que Deus, o Criador do Universo, está errado. Não é o Criador do Universo, é o Criador do Cosmos. Porque, verdadeiramente, o que Deus criou, a força criadora que criou de facto, foi o Cosmos. E dentro do Cosmos há 2 universos. Um universo de matéria, que é o nosso, e um universo de antimatéria, ou seja, o polo negativo e o polo positivo. Portanto, dentro do Cosmos há 2 universos. Portanto, o Criador não é o Criador do Universo, mas é o Criador do Cosmos. Assim é que está correto, cientificamente falando. Transformação e estruturação. TG. A transformação da força criadora em diferentes tipos de energia através de formas geométricas. T5. Descreve a transformação da informação em matéria e energia, formando universos de matéria e antimatéria. Quer dizer, ao fim e ao cabo, a partir do Big Bang, quando o Big Bang explode, emania, se abre, expande e há uma projeção, o que é que vai nessa projeção? Vai a informação. É informação, tudo é informação. A informação transporta tudo isso. Informação. É por isso que a T5 é uma teoria científica de informação. Dualidade e equilíbrio. TG. Manifestações geométricas da dualidade e do equilíbrio no cosmos. T5. Reflete a dualidade e o equilíbrio na formação do universo. Natureza e evolução do espírito humano. Agora entramos na parte do espírito humano. Enquadramento na espiritologia. Natureza do espírito. Entidade energética com diferentes níveis de consciência e capacidades, representada por formas geométricas avançadas. Quer dizer que nós, vamos dar aqui um exemplo interessante, a forma humana não é única. Tudo no universo tem formas geométricas, tudo obedece à geometria, tudo. Então o nosso corpo é geométrico. Interessante e sustentado em fontes dignas, muito sérias, muito exatas,
que nos ensinam, que nos indicam que quando o espírito humano atinge um determinado tipo de evolução já mais avançada e quando se apresenta perante médiuns videntes esclarecidos, apresenta-se sob diferentes formas geométricas. Um quadrado, com um triângulo, um octaedro, um hexaedro, formas maravilhosas, bem trabalhadas, geométricas. Não precisa de forma humana. Portanto, a evolução continua noutras formas mais avançadas. Porque tudo obedece à geometria. Tudo é geometria no universo. A evolução do espírito procede contínuo de transformações e desenvolvimento através da aquisição de conhecimento e experiência guiada por princípios geométricos. Ora, eu aqui quero concluir o seguinte. No nosso universo material, em que estamos inseridos, não existe criação. A criação vem-nos de fora, vem-nos da sexta e sétima dimensões, onde se situa o Criador do Universo, a fonte da força criadora. Aí é que há a criação. O nosso universo só tem capacidade, transformação da matéria e evolução do espírito. São os dois atributos que o nosso universo tem como função útil ao Criador. É transformar e evoluir. Mas a criação vem de fora. Este é o aspecto notável da T5, da teoria T5, distingue este aspecto. Por outro lado, a T5 também nos explica que o nosso universo, em que estamos inseridos, matéria ordinária e energia ordinárias, divide-se em 3 planos. O plano geométrico, o plano computacional e o plano holográfico. 3 planos. É a estrutura do nosso universo material. Conclusão. A espiritologia, como ciência do espírito, demonstra cientificamente a existência da vida fora da matéria. A vida existe, a morte não interrompe a vida, e a vida existe fora da matéria. A espiritologia afirma, e não só, importantes doutrinas espiritualistas muito avançadas, como, por exemplo, o racionalismo cristão, comprova todos os princípios aqui desenvolvidos na espiritologia. A espiritologia, como ciência do espírito, mostra cientificamente a existência da vida fora da matéria, formas geométricas como triângulos, hexaedros, octaedros e dodecaedros simbolizam a perfeição e a harmonia e o crescimento espiritual, representando a união com a força criadora e a evolução contínua do espírito. A evolução não para neste planeta, continua. Estas teorias oferecem uma visão holística do universo, combinando conhecimentos científicos e espirituais para explicar a natureza e a evolução do espírito humano. Elas promovem uma ponte entre a ciência moderna e as tradições espirituais, enriquecendo a prática humana e fomentando o ambiente de contínuo crescimento material, moral e espiritual, enriquecendo a prática humana e fomentando o ambiente de contínuo crescimento material, moral e espiritual. Ao integrar diversas teorias, cá está a tal capacidade da espiritologia absorver todo o tipo de religiões, místicas ou não místicas, ela absorve exatamente todo esse conteúdo, esse património que envolvem essas mesmas religiões ou ramos espiritualistas. A espiritologia nos proporciona uma visão holística e abrangente do universo, unindo conhecimentos científicos e espirituais. Essa perspectiva inovadora busca compreender a natureza e a evolução do espírito humano, estabelecendo uma ponte entre a ciência moderna e as tradições espirituais estabelecidas pela metafísica. A representação de espíritos evoluídos por meio de formas geométricas avançadas, como triângulos, hexaedros, octaedros e dodecaedros, simboliza a perfeição, a harmonia e o constante crescimento espiritual. Essas formas geométricas indicam a conexão profunda desses espíritos com a força criadora e a sua evolução contínua. Dessa forma, a espiritologia, enquanto ciência do espírito, não apenas mostra cientificamente a existência da vida fora da matéria, mas também oferece um arcabouço teórico para integrar conhecimentos profundos
e surpreendentes. Ao enriquecer a experiência humana, a espiritologia promove o crescimento espiritual, intelectual, experiendo um constante aprimoramento pessoal e coletivo de cada um de nós, seres humanos. As teorias científicas modernas. Os nossos estudos sobre simbologia estão fundamentados na associação entre a semiótica e a física quântica. A semiótica, como ciência, estuda os signos, estuda a simbologia. E quando combinada com a física quântica, oferece um caminho promissor para uma descodificação mais precisa e profunda da simbologia em geral. Aqui temos um exemplo específico da maçonaria universal, em que é representada por diferentes signos, símbolos, que cientificamente descodificados estão-nos a transmitir pura ciência, porque os antigos, a antiga sabedoria de há milhares de anos, possivelmente seriam mais avançados que nós agora no século XXI. Mas são coisas da evolução e nós respeitamos perfeitamente. Qual o objetivo do livro? O propósito principal da espiritologia, a ciência do espírito, é descodificar, lá está, descodificar os conceitos esotéricos metafísica, contidos na metafísica, em termos racionais, relacionando-os com os conhecimentos empíricos da ciência, nas suas fases mais avançadas, nomeadamente na área da física quântica. Ponte estabelecida entre tradição e ciência. Este livro pretende servir como uma ponte entre a rica tradição esotérica e as mais recentes descobertas científicas. Valoriza o legado da sabedoria ancestral, metafísica, e integra conhecimentos empíricos avançados da ciência contemporânea, permitindo uma compreensão mais abrangente e esclarecida do espírito humano e do universo, enriquecendo assim a prática humana e fomentando um ambiente de contínuo crescimento material e moral. Agora vamos entrar no campo das teorias que o meu querido amigo cientista Jorge Barcelos desenvolveu. A teoria T5 e a teoria geométrica na espiritualidade. Perdão. Teoria 5, a teoria das 5 forças. Lá está. Gravidade, eletromagnetismo, força nuclear forte, força nuclear fraca, força criadora. Força criadora. Enquanto as 4 forças pertencem à matéria e energia ordinárias, a 5ª força vem do Pai. Na verdade, a teoria da informação, chamada T5, vem a completar as teorias da relatividade, revelando a existência de uma 5ª força no cosmos. A teoria T5, desenvolvida pelo meu amigo cientista Jorge Barcelos, co-autor deste livro, é uma abordagem inovadora que explora a criação do universo a partir da dimensão zero, onde a informação da força criadora se materializa como cordas quânticas, gerando espaço-tempo. Esta teoria está intimamente ligada à teoria das cordas e ao princípio holográfico na física moderna. A T5 descreve a transformação da informação em matéria e energias e explica como o universo de matéria e antimatéria são formados refletindo a dualidade e o equilíbrio. Enquadramento na espiritologia. A teoria T5 fornece um quadro conceitual poderoso para compreender a criação, transformação e evolução do cosmos, alinhando-se com os princípios esotéricos que exploram a origem do espírito e do universo. Na espiritologia, a T5 ajuda a descodificar os conceitos esotéricos em termos racionais, fornecendo uma ponte entre a ciência moderna e as tradições sociais, compreendidas pela metafísica, que, sendo uma das disciplinas fundamentais da filosofia, sendo o ramo da filosofia que investiga a natureza fundamental da realidade, transcendendo as explicações físicas e empíricas. No contexto da espiritologia, a metafísica explora conceitos como o tempo, a consciência e a espiritualidade, buscando compreender as interações entre a mente humana e o universo de maneira holística e integradora. TG. Teoria geométrica, a teoria de Deus. A teoria geométrica, também desenvolvida pelo meu colega cientista Jorge Barcelos, co-autor deste livro,
sugere que a criação do cosmos envolve formas geométricas fundamentais que estruturam a realidade. A TGE vê a criação como o uso de formas geométricas mais complexas que se manifestam na matéria e na força, em seus diferentes tipos de energias. Concluindo, a TGE é a teoria da criação, ou a teoria de Deus, enquanto a T5 é a teoria científica que explica os fenómenos da transformação e da evolução presentes e operantes no cosmos. Enquadramento da espiritologia. Na espiritologia, a teoria geométrica ajuda a entender como as formas geométricas avançadas estão ligadas à estrutura e organização do universo. Esta teoria permite a exploração de como a geometria avançada pode ser usada para explicar a criação do cosmos e de tudo quanto nele existe. A teoria geométrica TG pode ser vista como a base conceitual que inspirou a teoria T5, enquanto a TG fornece uma estrutura geométrica e ordenada para a criação do universo. A T5 desenvolve essa base ao explorar as interações quânticas e as forças fundamentais. Juntas, estas teorias oferecem uma compreensão mais rica e integrada do cosmos, combinando conhecimentos científicos e espirituais para explicar a natureza fundamental da realidade cósmica. A teoria geométrica, ao ser aplicada na espiritologia, permite uma compreensão profunda da natureza e evolução do espírito humano. Ela oferece um quadro conceitual para explorar como o espírito se transforma e evolui ao longo do tempo, guiado por princípios geométricos que estruturam o universo. Dessa forma, a espiritologia integra a ciência e a espiritualidade, promovendo uma visão holística do crescimento e da realização espiritual. A evolução do espírito. Agora, aqui esta parte muito importante para todos nós. A evolução do espírito humano é um processo contínuo e dinâmico, influenciado pela interação com o universo e pela aquisição do conhecimento e experiência. Este processo pode ser descrito em várias fases, cada uma representada por transformações geométricas. 1. Criação inicial. O espírito surge a partir da força criadora, tornando uma forma geométrica simples, que define a sua natureza básica. Esta fase inicial é marcada por uma conexão direta com a essência divina. Quer dizer, a partícula, quando surge, nasce, não é? Está dentro e imbuído da essência divina, é primitiva, é elementar, é o princípio. 2. Transformação e desenvolvimento. À medida que o espírito interage com o universo, ele passa por transformações que são refletidas em formas geométricas cada vez mais complexas. Estas transformações representam o crescimento e o desenvolvimento do espírito, que adquire novas capacidades e conhecimentos. 3. Expansão da consciência. Com o tempo, o espírito expande a sua consciência através da introspeção, concentração mental e aprendizado. Formas geométricas mais elaboradas simbolizam essa expansão, indicando uma maior compreensão do universo e de si mesmo, de nós próprios. A integração e harmonia. O espírito busca a integração com outras formas de vida e energias, promovendo um estado de harmonia e equilíbrio. Este estado é representado pelas formas geométricas que simbolizam a união, a coesão e a interconexão de todas as coisas. Transcendência. E esta é uma parte muito importante. A fase final da evolução espiritual é a transcendência, onde o espírito se eleva a níveis superiores de existência e se funde com a força criadora. É o fim da evolução. É o nosso fim, a nossa parte final. Eu vou repetir. A espiritologia possui uma capacidade... transcendência. Que se funde na força criadora. Esta fusão é simbolizada por formas geométricas que representam a completude e a perfeição, indicando a união com a inteligência universal, Deus ou força criadora. Intersecção entre filosofia e religião na espiritologia. A espiritologia possui uma capacidade singular de absorver diferentes conhecimentos oriundos de variados ramos da filosofia e das religiões em geral. Ao aceitar esses conhecimentos, a espiritologia desenvolve uma ação precisa de filtração, recolhendo todas as componentes úteis e notáveis dessas tradições, ou seja, das diferentes religiões, diferentes ramos espiritualistas, etc. A integração de sabedoria ancestral. Valorização do legado da sabedoria ancestral e sua integração com conhecimentos empíricos avançados da ciência contemporânea.
Filtração e aplicação. Filtração cuidadosa dos elementos mais significativos das diferentes correntes filosóficas e religiosas para criar uma abordagem coerente e enriquecedora. A vida fora da matéria. Para os seres humanos em geral, e com base nos conhecimentos adquiridos da espiritologia, a ciência do espírito, o fenómeno da morte deixa de ser um mistério. A morte deixa de ser aquela entidade misteriosa e cruel para passar a ser transparente e entendível e sempre na base de uma explicação racional e científica. A morte deixa de ter aquele pavor da morte. Não. Tudo se trata de uma metodologia própria, e eu agora estou-me a referir aos séniores, aos mais idosos, que se tiverem uma preparação adequada, segundo a espiritologia, eles mudam completamente a sua concepção da vida e da morte. Completamente. O ser humano, como uma partícula evoluída da força criadora de Deus, observa a sua continuidade como ser vivo e inteligente, avançando no rumo certo para uma espiritualidade maior e uma vivência de uma nova dimensão do cosmos. Lá está a partir da quinta dimensão, uma nova vivência, uma nova habitação, um novo ambiente. Após a separação do espírito do corpo, o espírito situa-se em mundos de luz dentro dessa dimensão que começa na quinta dimensão, tal como um rio desagua num incomensurável oceano de luz. O espírito humano se funde com a fonte da força criadora. Deus. Ou a inteligência universal, ou força criadora, ou grande foco. Perdendo a sua individualidade e integrando-se no seio da própria inteligência cósmica, que é efetivamente Deus, passando a ser Ele. Quer dizer, ao fim e ao cabo, o grande foco, a inteligência universal, está em nós. Ela vive em nós. E perde a sua individualidade humana e integra-se num. É claro que um rio que vai desaguar ao oceano deixa de ser rio, passa a ser oceano, não é? Já não é rio, deixou de ser rio, passou a ser oceano. Criação de cursos e disciplinas em universidades séniores. Estamos em diálogo com várias universidades séniores para implementar uma disciplina que integra os conhecimentos do nosso livro de Espirituologia à Ciência do Espírito. Esta disciplina será formatada especificamente para atender às necessidades dos mentes jovens e promover o seu desenvolvimento pessoal e esclarecimento espiritual. Objetivo dos cursos. Educação continuada. Oferecer às gerações séniores a oportunidade de continuarem a sua aprendizagem e crescimento intelectual. Bem-estar espiritual. Integrar práticas espirituais que promovam o bem-estar emocional e mental dos idosos. Desenvolvimento pessoal. Capacitar os séniores com ferramentas que lhes permitam explorar e desenvolver as suas capacidades mentais e espirituais. Medicina oficial e espirituologia. Já estamos no campo da medicina, as aplicações práticas originadas pelo estudo e aplicação da espirituologia. Reconhecemos que a espirituologia é uma ciência nova e ainda não reconhecida pela medicina oficial. No entanto, acreditamos que a sua expansão poderá vir a interessar psicólogos, sociólogos e neurocientistas como o renomado António Damasio. A colaboração entre estas disciplinas pode abrir novas perspectivas para a compreensão do espírito humano e das suas interações com o corpo e a mente. Corpo docente respeitável. Propomos a criação futura de um corpo docente composto por profissionais qualificados, ou seja, os futuros espiritólogos. Estes profissionais serão responsáveis por ministrar as disciplinas e orientar os alunos na sua jornada de aprendizagem e autoconhecimento. Aplicações práticas da espirituologia. Em medicina, saúde mental e espiritual, técnicas de concentração mental, desenvolvimento intuitivo, ajudam a lidar com stress, ansiedade e depressão. Terapias holísticas, integração de práticas espirituais para aliviar dor crónica e melhorar a qualidade de vida. Medicina preventiva, promoção de estilos de vida saudáveis através da conexão de mente-corpo. Na atividade empresarial, desenvolvimento de liderança, formação de líderes intuitivos e empáticos.
Cultura empresarial positiva, redução do stress e aumento de produtividade desenvolvida em plena capacidade. Inovação e criatividade, estímulo ao pensamento criativo e soluções inovadoras. Na terceira idade, gerações séniores, qualidade de vida, melhoria de bem-estar emocional e alívio de sintomas crónicos. Envelhecimento ativo, promoção da saúde mental e física, conexão social e espiritual, combate à solidão e ao isolamento, com grupos de meditação e discussões espirituais. Estas aplicações mostram como a espiritualogia pode beneficiar de diferentes áreas da sociedade, promovendo o bem-estar holístico e melhorando a qualidade de vida. Exemplo, António Damasio e os seus estudos científicos. Todos nós conhecemos, sabemos que é o famoso médico neurocientista de António Damasio. O livro dele, O Erro de Descartes, por exemplo, é um tema específico. António Damasio e os seus estudos científicos. O hipocampo é um órgão que está situado no nosso cérebro. O hipocampo e a espiritualogia, as investigações do neurocientista português António Damasio sobre o hipocampo e as suas funções neurológicas têm relevâncias significativas para a espiritualogia. Damasio destacou a importância do hipocampo na formação de novas memórias e na navegação espacial, áreas críticas para a nossa compreensão da interação entre corpo e mente. Estas descobertas são fundamentais para a espiritualogia, pois ajudam a entender como práticas espirituais e psicológicas podem influenciar o funcionamento do hipocampo, promovendo a saúde mental e emocional. Conclusão. A criação de cursos e disciplinas em universidades séniores, baseados na espiritualogia, oferece uma oportunidade única para enriquecer a vida dos idosos. Sendo uma ciência nova e ainda não totalmente compreendida pela medicina oficial. A espiritualogia pode vir a interessar psicólogos, sociólogos, neurocientistas, como António Damasio. A colaboração entre essas disciplinas pode abrir novas perspectivas para a compreensão do espírito e suas interações com o corpo e a mente. Espiritualogia, a ciência do espírito, é uma disciplina multicultural, pluridisciplinar, que integra diferentes religiões e filosofias, convidando à exploração profunda do espírito humano e do cosmos. Esta iniciativa promete trazer benefícios significativos para a comunidade, promovendo o desenvolvimento pessoal e espiritual e fortalecendo a coesão social. Disse. Muito obrigado a todos.